Bom dia, querido. Graça e paz, meu amado. Alegremos-nos e regozijemos neste dia, pois foi o Senhor que o preparou para nós. Foi o Senhor que preparou esse dia para ser o dia da multiplicação, o dia da bênção nas nossas vidas. Querido, nesse 12º dia da nossa campanha, eu quero meditar com você aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 6, do versículos 30 até o versículo de número 44, onde nós vamos encontrar a passagem da multiplicação. Como nós vimos no dia de ontem, Jesus, após ministrar a ressurreição da filha de Jairo, a Bíblia fala que ele vai para a sua casa e logo, enquanto ele está a caminho da sua casa, 2 cegos vão atrás dele, clamando por compaixão. E assim que ele entra na casa, os cegos chegam à casa e Jesus então pergunta para eles assim: vocês creem que eu posso curar vocês? Eles dizem claro, e Jesus toca na visão daquele cego e eles são totalmente restaurados. Mas a Bíblia diz que logo depois disso ele volta para Nazaré, e quando ele volta para Nazaré ele é rejeitado, ele é enxotado, e ele começa a andar nas cidades circunvizinhas, e ele manda os discípulos de 2 em 2 para evangelizar. Os discípulos voltam num dia super alegre por tudo que tinha acontecido, e quando ele recebe os discípulos, ele resolve ir a Betsaida. E, na verdade, quando ele está indo a Betsaida, aquela multidão vê ele indo para Betsaida, e a multidão resolve, uns vão de barco, outros vão a pé, mas quando ele chega em Betsaida, Betsaida está superlotada de pessoas, e a Bíblia fala que ele fica com dó, porque eles estavam ali como ovelhas sem pastores. E a Bíblia diz que Jesus então passa a ensiná-los. Jesus gasta um tempo ensinando, e ao cair da tarde, os discípulos dizem: Senhor, despeça essas pessoas para que eles possam se alimentar, porque eles estão com fome. Jesus diz: olha, dê vocês de comer para eles. Eles dizem: Senhor, 200 denários é o que nós temos na bolsa, e 200 denários não dá para comprar pão para essa multidão. Só de homens nós temos 5.000, fora crianças e mulheres. Mas Jesus então pergunta e diz para ele: alguém tem pão no vosso meio? E eles encontram um rapaz. Esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes, e eles se tragam para Jesus. Eles trazem então para Jesus, e Jesus divide aquela multidão em grupos de 100, em grupos de 50, e enquanto eles estão ali trabalhando, dividindo a multidão, Jesus toma os pães e os peixes e dá graça diante de Deus. E a Bíblia diz que após dar graça, ele distribui para os 12 discípulos e diz para eles: agora distribui para o povo. E os discípulos passam a distribuir, e eles vão cortando, e aquilo vai multiplicando de tal maneira que depois de alimentar os 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, eles percebem que ainda se sobraram 12 cestos cheios. Havia 12 cestos cheios, além de ter alimentado toda aquela multidão. Aonde é que o pastor Ilmar quer chegar com isso? Querido, eu quero declarar para você que quando nós temos a coragem de entregar ao Senhor os nossos poucos recursos que temos, o Senhor vai fazer com que sejam multiplicados. Esse rapaz, ele entrega os 5 pães e os 2 peixes. Ele entrega numa convicção: é o meu lanche, mas se eu entregar para o Senhor, ele vai poder fazer algo mais. Se eu entregar para o Senhor, ele pode fazer um milagre. A Bíblia diz, querido, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós temos a coragem de entregar o que nós temos, o Senhor traz o sobrenatural. A viúva que encontra com Elias, ela diz assim para Elias: olha, eu tenho um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vou morrer. Elias diz: não, não faça isso. Primeiro, faça um bolo para mim. E quando Elias come do bolo, Elias diz assim: olha, se você me trazer o bolo, nunca vai faltar a farinha na sua panela. E a Bíblia diz que ela faz o bolo para Elias. Ela tem a coragem de dar os seus últimos recursos. E aquilo que seria um recurso para a morte, se torna um recurso para nunca faltar farinha na panela. Querido, algumas vezes nós comemos a semente que o Senhor nos deu, mas a Bíblia diz que o Senhor dá semente para semear. Amado, nesse 12º dia da nossa campanha, eu quero te desafiar a ser fiel ao Senhor. Se você está jejuando por algo impossível, eu quero te desafiar a ter a coragem de entregar os teus recursos ao Senhor, de ter a coragem de confiar nele, de ter a coragem de entregar os teus caminhos ao Senhor, porque a Bíblia diz, amado, que quando você age em fidelidade a Deus, quando eu sou fiel a Deus, a Bíblia diz que ele
abre as janelas dos céus. E Ele abre as janelas de sal de tal maneira que nós vamos ter em abundância e não vamos encontrar lugar para guardar o tanto que Ele tem nos dado. Amado, nesse nosso 12º dia da campanha de jejum das causas impossíveis, eu quero declarar para você que se você tiver a coragem de entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele, Ele vai trazer o sobrenatural sobre a sua vida. Todos os seus recursos serão multiplicados de uma maneira sobrenatural e todas as suas necessidades serão supridas. Sejam necessidades emocionais, físicas, espirituais, elas serão supridas. Por quê, querido? Porque através da tua fidelidade, o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida e vai trazer o sobrenatural. Amado, nesse 12º dia, além de crer, tome a consciência, ou tome a iniciativa de entregar os teus caminhos ao Senhor, porque assim, certamente, Ele vai abrir as janelas dos céus e Ele vai trazer o milagre da multiplicação. Deus te abençoe e te fortaleça nesse 12º dia, e que seja o dia da multiplicação dos teus recursos.